Irmãos, aqui no Ataíde, nós começamos a ajudar esse trabalho no ano de 68. Eu apenas ajudava, era no morro ali em cima, era uma pregação. E existiam duas coisas que eu queria que acontecesse comigo. Primeiro, eu estava numa situação muito difícil, eu orava a Deus, fiz um pedido a Deus. É um pedido um pouco difícil de fazer, mas eu fiz. Eu necessitava. Eu pedi a Deus que me desse capacidade para poder limpar os bancos da igreja. Foi o pedido que eu fiz a Deus. E o segundo pedido eu fiz ao meu pastor, na época, pastor do mundo, que por favor, nunca me consagrasse nem para diácono. Eu viajava muito com o pastor, dirigia o carro da igreja, eu observava algumas situações que eu não gostaria de passar. E assim mesmo eu fui colocado na direção desse trabalho. Eu já ajudava ali, né, o pastor Clemente Pereira, ele era diácono, e quando eu era de menor, antes de eu ser crente, eu era ajudante dele, ajudante pedreiro. E o pastor me colocou para dirigir a congregação. Eu não queria, irmãos, porque eu trabalhava de dia e estudava de noite. Era motorista, saía de madrugada, chegava tarde. Mas ele me colocou e disse: Anésio, eu vou colocar você, e você está ocupado. Preguiçoso eu não coloco. Tinha gente querendo assistir o trabalho, mas foi a fala dele para comigo. Nós ficamos, irmãos, ali, era a congregação pequenininha, feito no quintal do irmão Badia em cima. Ficamos ali, eu assumi oficialmente a direção desse trabalho em fevereiro de 73. Eu fiquei ali como membro da igreja, eu não queria ser consagrado a nada. Eu cantava no coral, não queria, eu tocava na banda, eu tocava trombone, mas no ano de 81, fiquei 8 anos dirigindo a igreja, como membro da igreja, não queria ser consagrado. Mas eu fui pego de surpresa uma terça-feira lá no culto de membro. Eu fui chamado à frente, eu, o pastor Zezinho também, que não era pastor na época, Benedito do Rosário, e um outro irmão que eu não lembro se foi aqui o pastor que dirigia Santa Rita, na época era presbítero, Zé de Souza, ou se foi o pastor lá de Moqui, chamava-se Mateus. Nós fomos em 4. O pastor mandou que a gente ajoelhasse. Eu não sabia nem para que eu estava sendo consagrado. Então fui consagrado a pastor. Não queria ser nem diácono. Deus tem os planos na nossa vida. A gente tem uma coisa para Deus que é outra. Seja feita a vontade do nosso Deus. Eu morava aqui, um barraquinho de madeira, isso aqui era água. Metade aqui era da igreja e a metade era meu. Eu tinha um barquinho, encostava um barquinho quase em frente aqui. Ali onde a rotatória era uma ponte, passava o ponte, passava um braço de mar aí. Então, amarrava o barquinho ali e morava aqui. E Deus então tem nos abençoado, o trabalho prosperou, cresceu, e eu não tenho nenhum arrependimento de servir a Deus. Mas se a igreja hoje está aqui, como está, irmão? Porque Deus falou ao coração de muitos de vocês que estão aqui, colocaram a mão na obra, e aqui está esse templo, que os irmãos estão vendo aqui, é muito bonito. Eu me lembro que quando nós estávamos fazendo essa laje aqui, irmãos, tinha mulher, criança, jovem, idoso, todo mundo ajudando a carregar concreto. Foi gasto 291 sacos de cimento, tudo virado na enxada aqui na frente. Então hoje, irmãos, para fazer uma laje de uma igreja, você tem que pagar. E difícil achar quem quer fazer, porque é a situação.
A graça a Deus, Deus nos abençoe. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, vai continuar ajudando, em especial a igreja que trabalha e contribui, porque Deus está junto daqueles que trabalham fazendo a sua obra. Então, estou grato a Deus por tudo.